Olá, tudo bem? Paz e bem. Gente, vamos lá então para a revisão de física. Introdução à óptica geométrica. Aqui a gente vai ter apenas uma introdução, tá bom? O que essa óptica geométrica estuda? Ela estuda a luz e seus fenômenos, né? Ou seja, estudamos aqui os fenômenos luminosos, né? A luz se propaga sempre em linha reta, né? Ou seja, ela não faz contornos. Uma coisa que é importante nos nossos exercícios ali que não tem é os tipos de pincéis ou tipos de raios de luz. Nós temos os paralelos, note que eu estou fazendo aqui no sentido horário, tá? Não que essa seta não pudesse ir para o outro lado. Então eu chamo isso aqui paralelos, tá? Ou até mesmo cilíndricos, ok? Eu tenho também quem? Os convergentes, aqueles que vêm de vários pontos para um único ponto, né? Note que se eu fizer para lá, ele não fica convergente essa seta. Então, muito importante você observar a direção da seta em cima desse vetorzinho. E aqui esse vetorzinho é a representação de um raio de luz, tá? É a representação geométrica. E temos também os divergentes, que saem de um ponto para vários pontos. Os raios se divertem. Divertem, né? Certo? Vão para a festa, se divergem. Ok, gente? Então, muita atenção nisso. Vamos lá para os nossos exercícios. O que diferencia um óptico transparente, um meio óptico transparente, de um meio óptico translúcido? Vamos à definição mais técnica. Meios ópticos transparentes são aqueles que permitem a passagem dos raios de luz em trajetórias regulares. Translúcidos também permitem essa passagem dos raios de luz, mas porém, né, com uma trajetória irregular. E os opacos? Opacos não permitem. Nessa nossa resposta aqui, o que diferencia um meio óptico transparente de um translúcido? Ou seja, o transparente, a visão é nítida. Ou seja, tu olha e define. Opa, olha lá, aquilo ali é aquilo ali. Legal. Então a visão é nítida no transparente. O que é o translúcido? A visão é turva. O que é turva? É embaçada. Então tu sabe que tem algo, mas tu não consegue definir. Essa é a grande diferença. E teria o opaco, com o qual você não define nada, certo? No segundo problema, diz assim: cite 3 exemplos de fonte de luz primária e 3 de secundária. O que são fontes de luz primária? São aqueles corpos que emitem sua própria luz, ou seja, possuem luz própria, né? Eles estão emitindo a sua própria luz. O que são secundárias? São aqueles corpos que emitem a luz de outros corpos, ou seja, não tem luz própria. Mas cuidado, uma fonte de luz primária pode ser secundária, porque ela pode possuir luz própria, mas naquele momento ela está emitindo a luz de outros corpos. Outro detalhe, cuidado, seus olhos não emitem luz, seus corpos absorvem a luz que é refletida por outros corpos, mais ou menos assim, né? Depois a gente vai ver em espelho na lei da reflexão, do raio de incidência. Então o raio de luz sai, bate em algo e chega até os seus olhos, ok? Vamos desenhar um olho. Vocês sabem que é o desenho perfeito, né? Muito bem. Ok? Então, vamos citar 3 fontes de luz primária aí. O Sol, que é uma estrela. O que mais? Faísca de um relâmpago. O que mais que podemos pensar aí? A chama de uma vela. E assim vai, né? Uma lâmpada acesa, uma fogueira, um fio aquecido ao rubro que está vermelho e assim por diante. E o que são secundárias? São aqueles corpos que emitem a luz de outros corpos, não possuem luz própria. Por exemplo, um espelho. O que mais? A lua. Opção aí um gato, o zóio dele alumeia, diz aqui em Lages, aqui, né, na nossa região serrana. Não, o gato não possui luz própria, né? É a luminescência ou fluorescência que acontece nesse efeito. Então o gato é uma fonte de luz secundária, espelho, lua, parede e assim sucessivamente.
O terceiro diz que fenômenos da natureza são evidências muito fortes que a luz se propaga sempre em linha reta, ou seja, ela não faz contorno. Simples, a formação de sombras, penumbras e também os eclipses. Eclipses que em grego significa desaparecimento. Ok? As sombras, devido aos raios de luz chegarem até nós paralelamente, as sombras são diretamente proporcionais. Sendo assim, se você souber a sua altura, medir, por exemplo, o comprimento da tua sombra, medir qualquer comprimento de qualquer sombra, tu calcula qualquer altura, certo? Então a gente diz que elas são diretamente proporcionais. Vejam só, um observador, então note que sempre tem um observador, né? Um observador, nota aqui um edifício, então já vamos aqui desenhar um edifício, né? Vamos fazer uma terra para ele não ficar voando, né? Que um edifício projeta no solo uma sombra de 15 metros. Então, uma sombra de 15 metros ele projeta. Ao mesmo tempo, ou ao mesmo instante, em que um muro de 200 centímetros, aqui um 2, projeta no solo uma sombra de 40 centímetros. Calcule a altura do edifício. Nessa proporcionalidade, aqui, gente, note, ó, se eu fechar aqui e se eu fechar aqui, todos os dois são um triângulo, e um triângulo retângulo, então poderia por semelhança de figuras também. Mas dentro dessa proporcionalidade, você vai dizer que a maior altura sobre a menor altura é igual a maior sombra sobre a menor sombra. Eu aconselho a transformar para centímetros, para metros, tudo, porque metros é unidade de SI, mas não necessariamente você precisa fazer isso, né? Neste caso aqui, tá? Porque os dois estão em centímetros. Mas vamos lá, aqui vai dar 2 metros e aqui vai dar 0,4 metros. O que eu fiz? Eu peguei o 200, dividi por 100, porque 1 metro tem 100 centímetros, deu 2 metros. E o 40, dividi ele por 100 também, deu 40 centímetros. Ok? Então você só joga lá na tua fórmula Hzão, que eu brinco, que é a altura do prédio, sobre Hzinho, que é a altura do muro, né? 2 metros. Sombrão, que nesse caso é a sombra do muro, do prédio, que é o 15, dividido pela sombrinha, que é a sombra do muro, nesse caso, 0,4. Multiplicando o cruzado, né, porque é o contrário da divisão, eu tenho 0,4 vezes H, 0,4H, igual 2 vezes 15, 30. H igual 30 dividido por 0,4, H igual a 75 metros. Ok, galera? Até pelo fato de transformar os centímetros para metro, você não ficou com dificuldade em arrumar a unidade. Mas se a gente trabalhasse, repito, neste aqui, com 240, tu ia chegar aos 75 do mesmo jeito. Só que normalmente aqui vem misturado, então transforma tudo. A não ser, é lógico, que peça aqui a resposta em centímetros. Então aqui seria 75 vezes 100, né? Que daria a resposta em centímetros. Ok, gente? Então olha só. Qual dos objetos seguintes seria visível numa sala perfeitamente escurecida? Escutei uma buzina aqui, já quase que cortei meu vídeo aqui, disse assim, bater. Estão rindo de mim aqui, mas tudo bem. O negócio é natural. Olha, se ela está perfeitamente escurecida, não chega nenhum raio de luz. Um espelho? Claro que não. Superfície clara? Não. Um fio aquecido ao rubro? Sim. Essa é a nossa resposta. Uma lâmpada desligada? É claro que não. Um gato preto? Nem que fosse rosa. Mas assim, gente, ó, perfeitamente escurecida. Isso quer dizer o quê? Não entra raio de luz nenhum. Durante um eclipse solar, um observador, então note aqui tem um eclipse solar, né, no alinhamento. Ora, quando que ele vai ver um eclipse total? No cone de sombra. Quando que ele vai ver um eclipse parcial? No cone de penumbra. Quando que ele não vai ver eclipse? Quando ele estiver numa região iluminada. Então, nessa resposta aqui, eu já vou direto aqui
é na letra E. Na região plenamente iluminada, ele não vê o eclipse solar. Lendo as outras, ele diz: no cone de sombra vem o eclipse parcial, seria um total. Na região de penumbra vem o eclipse total, seria parcial. Na região plenamente iluminada vem a lua eclipsada, ele não vê nada. Na região de sombra da Terra ele vê somente a lua, não vê nada, e assim por diante. Agora olha só esse aqui. No esquema da figura representamos o Sol, a Terra e a Lua. Um observador na superfície da Terra voltada para o ponto da Lua, ponto O. Então vamos abrir aqui, olha ali onde é que está o ponto O. Então a pessoa está aqui, no ponto O. Primeira coisa que eu concluo aqui, é noite. Como é que você conclui que é noite, professor? O Sol está lá do outro lado, ó. Ok? Outra coisa, que Lua é? É cheia. E outra coisa, ele está no cone de sombra da Terra. Se ele está no cone de sombra da Terra, tem um eclipse da Lua aqui, porque a Lua está dentro desse cone aqui de sombra. Ok? Então vamos ver? A letra A é noite, ok. Fase de lua nova, não, a lua é cheia. Pulei a B porque já disse que é dia. A C é noite, lua cheia, ok. A lua está visível, não, ela não está visível porque ela está no cone de sombra. A D eu pulei porque já fala que é dia, e a gente sabe que não é dia porque o sol está do outro lado. É noite, ok. Fase de lua cheia, ok. Ocorre eclipse da lua, ok. Então é essa aí. Espero que todos tenham muita paz. Você ficou ruim de escrever aqui. E bem, beijão do tio Jax.